1 Coríntios capítulo 12, verso 4 até o verso 6, diz: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Esses dons da Bíblia que vamos estudar aqui na lição número 8, e o título é Os Dons do Espírito. Os dons, o que significa dons na Bíblia? Vem de uma palavra grega que é carisma, que é graça otorgada, é um presente. Aqui está, recebi esse presente de minha esposa e eu valorizo muito isso. Mas eu não escolhi o que ela me queria dar de presente, ela me deu o que ela queria. Assim são os dons do Espírito. Deus concede o que Ele quer a todos. Isso é uma graça, um presente de Deus. Agora, um texto interessantíssimo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, diz o seguinte: não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Quer dizer que Deus não quer que nós possamos ignorar esse tema dos dons espirituais, porque é um assunto importantíssimo. Por isso, por favor, quando vamos agora falar dos dons espirituais, preste muita atenção, porque isto é muito importante para nosso dia a dia na vida cristã. Agora, vamos estudar dois assuntos. Esse tema da lição, quando nós estudamos passo por passo, ajuda melhor. Quais seriam esses dois assuntos que nós escolhemos para estudar nessa semana? Eu proponho dois. Em primeiro lugar, eu quero dizer dons e talentos. Qual é a diferença entre dons e talentos na Bíblia? Em segundo lugar, dons espirituais. E vamos encarar agora quais são os dons espirituais. Tudo bem? Nós já sabemos a diferença, por exemplo, entre dons e frutos. Frutos são necessários para todo aquele que nasce em espírito e em verdade. Deus otorga esses frutos, Ele dá amor, gozo, paz, benignidade, bondade. Tudo isso são frutos necessários daquele que nasce no reino dos céus. Agora, dons, Ele dá a quem quer. Alguns dão o dom talvez de profecia, outros dão o dom talvez de hospitalidade, dom da amizade, de evangelismo, enfim, cada um tem seus dons. Agora, qual é a diferença entre dons e talentos? Dons tem que ver basicamente com um presente de Deus para cada um de nós. Agora, talentos também? Claro que sim. É a mesma coisa. Na Bíblia, talentos e dons são intercambiáveis. É a mesma, é diferente palavra para um mesmo assunto. Uma graça divina, um presente de Deus para todos. Agora, esse dom, esse talento, é uma habilidade que Deus nos dá a todos, não necessariamente a todos que são batizados, aceitam a Cristo, a todos têm habilidades no mundo. Agora, quando é que esse dom ou esse talento se converte em um dom espiritual? Quando as pessoas usam esse dom, esse talento para o serviço, para a unidade da igreja e para a edificação do corpo de Cristo, para o progresso da causa de Deus. Então, nós temos dons espirituais quando Deus dá esse dom e capacita essa pessoa para poder usá-los para a obra de Deus. Tudo bem? Agora, temos aqui um assunto muito importante. Para ter dons espirituais, porque cada vez que a Bíblia fala de dons espirituais, fala de uma pessoa que está usando essas habilidades para a causa de Deus. Precisamos três grandes assuntos. Em primeiro lugar, reconhecer que esse talento vem de Deus. Não é nosso. Quem somos nós para dizer, eu tenho esse talento? Quando reconhecemos que esse dom, esse é um presente de Deus, nós vamos fazer as coisas diferentes. Em segundo lugar, temos que ter um espírito de oração e submissão para poder utilizar sabiamente e corretamente esse dom. E em terceiro lugar, dedicar esse talento para a obra de Deus, não para nossos próprios fins. Tudo bem? Estamos aqui nesse lindo lago para poder mostrar essa maravilha que é o presente da natureza. Mas agora eu queria falar com vocês sobre os dons espirituais. Eu vou voltar um pouquinho para aqui, um pouquinho mais na sombra, né? E poder falar um pouquinho sobre qual é o propósito dos dons espirituais. Vamos falar agora dos dons espirituais. Qual é o propósito? Antes disso, eu gostaria que você anote um texto que é fundamental na história e também na lição desta escola sabatina. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, que diz: segue o amor
e procura com zelo os dons espirituais. Quer dizer que a Bíblia nos diz, procura os dons espirituais. Porque nós temos habilidades. Agora quer Deus que procuremos que esses dons possam ser utilizados na causa de Deus. Ali então se tornam espirituais. Procura, se você tem habilidades, procure com oração utilizá-lo na causa de Deus para que se tornem dons espirituais. Agora, qual é o propósito dos dons espirituais? Eu queria mencionar apenas, talvez, um passagem ou dois que menciona claramente que os dons espirituais são realmente e têm um propósito muito claro. Em primeiro lugar, Efésios capítulo 4, verso 1, e o verso 12 enfatiza o seguinte: para o desenvolvimento, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Está falando dos dons. Para quê? Para o desempenho e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Não é para nosso propósito, porque quando nós falamos de dons espirituais, um presente, aqui está o presente, me deu, aí é meu, aí eu quero fazer, faço com isso o que eu quero. Não é assim. O dom não é para que você use para seu proveito, é para a causa, para o desenvolvimento da causa de Deus, de nossa igreja, onde nós estamos. Agora, um assunto importante, Efésios 4, verso 10, diz que nós, quando temos um dom espiritual, não usamos apenas para meu serviço perante de Deus, é para um serviço que posso fazer com os demais. Por isso é uma palavra muito forte, unidade e edificação do corpo de Cristo. E sem dúvida a palavra mais forte dentro desse contexto é serviço, para servir melhor. O que te parece? Esta semana eu creio que hemos aprendido duas lições fundamentais. Pelo menos eu queria aplicar dois assuntos da lição dessa semana. Em primeiro lugar, 1 Coríntios 12:10 diz que Deus nos dá o dom do discernimento. Parece que esse dom do discernimento colocou em meio de vários dons aí em Efésios. Perdão, em 1 Coríntios. E quando nós temos discernimento, nós podemos ser protegidos dos erros e preservados na verdade, porque discernimos bem. Tomara todos nós possamos pedir a Deus dom de discernimento, para saber, por exemplo, se aquilo que estou pensando é assim, se aquele dom de línguas é assim ou não é assim. Antes do dom de línguas, a Bíblia, a lição diz que Deus deu o dom do discernimento. E também outra lição para aplicar seria que nós, hoje, nós estamos muito preocupados, talvez, em ter e participar de muitos milagres, né? Por quê? Porque o maior milagre de Deus é a transformação do coração. Você pode ser curado de um câncer e depois vira as costas para Deus e de que serviu tudo isso? Mas quando uno cambia o coração, então acontecem todas as coisas melhores na vida e nossa esperança é preservada para sempre. E agora quero entrar na última parte, que é a criatividade. Como nós podemos ter uma aplicação prática para fazer nessa semana? Eu quero te desafiar a um assunto. Em primeiro lugar, a reconhecer que Deus deu a todos pelo menos um dom, uma habilidade. E que essa habilidade que Deus colocou em tuas mãos, esse presente que Deus colocou em tuas mãos, não possa ser guardado. Há uma parábola dos talentos que uno guardou, possa ser multiplicado, para que possa ser uma bênção para muitas pessoas. Aí onde estás, você pode ser uma pessoa que use sua habilidade para a causa de Deus, e essa habilidade vai se multiplicar e vai ser uma bênção. Você quer? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por este estudo de Tua Palavra. Abençoa aquelas pessoas que possam abrir seu coração para abraçar e reconhecer os dons que o Senhor deu. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Lembre nosso lema, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.